Na lição desse trimestre, estaremos estudando sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. A primeira lição é o chamado para os gentios. Está baseada em Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12. Atos 13, 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E a verdade prática da lição, quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Atos começa falando da igreja em Jerusalém, até o capítulo 11. E aqui Pedro é a personagem principal nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. A expressão varões judeus dá conotação a que público Pedro pregava. Em Gálatas capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Pedro foi chamado a pregar aos judeus, Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Mas isso não quer dizer que a pregação aos gentios não foi feita pelo apóstolo Pedro. Pelo contrário, Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios, como relata Lucas em Atos capítulo 11, no episódio da pregação na casa de Cornélio, centurião romano, na cidade de Cesareia, quando, durante a pregação do Evangelho, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam na casa, todos foram cheios do Espírito Santo. E depois o próprio Pedro testifica diante da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 11, versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso é uma declaração dos apóstolos, dos líderes da igreja, após o relato de Pedro sobre o ocorrido na casa de Cornélio. Já a partir de Atos capítulo 13, nós vemos que o personagem principal é Paulo. Se retomarmos um pouco alguns textos antes no Novo Testamento, nós vamos ver em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus recomendando aos seus discípulos que não tomassem o caminho dos gentios. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo ao gentio, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo tendo dito aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que não tomassem o caminho dos gentios, nem entrassem em cidade de samaritanos, Jesus foi o primeiro a pregar aos samaritanos, abrindo a porta do evangelho para o grande avivamento, em Atos capítulo 8, protagonizado por Filipe, o evangelista. Quando em João capítulo 4, João narra o episódio em que Jesus prega a uma mulher samaritana e posteriormente a todo um grupo de samaritanos. O evangelho é para toda criatura, para todo o que crê. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus diz aos seus discípulos: Ide fazer discípulos de todas as nações. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus ainda diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui, corroborando as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, sobre a prioridade aos gentios, os apóstolos seguiram o mesmo rumo. Em Atos capítulo 13, nós lemos no versículo 14, o costume de pregar nas sinagogas, Atos 13, 14, mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Versículos 15 a 16. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. E aqui Paulo começa a discorrer sobre o Evangelho de Cristo. Do versículo 40 ao versículo 45 está escrito, nesse mesmo capítulo: Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Aí Paulo vai citando aqui as escrituras: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vula contar. E Paulo diz. E Lucas relata, versículo 42, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes falaram-lhes e persuadiam a perseverar na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé
falava ousadamente. Seguindo a leitura, ainda no versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E cabe aqui uma breve explicação. Os gentios são todos os povos que não pertencem ao povo de Israel. No hebraico, a palavra goim, e no grego, a palavra etnos, que em alguns textos do Novo Testamento está traduzido como nações, como está escrito lá em Mateus 28, versículo 19. Os gentios eram vistos pelos judeus como impuros, muito mais também pela sua idolatria. Havia um muro entre judeus e gentios, que foi derrubado com o evangelho de Cristo. E Deus fez dos dois um só povo, como diz Paulo nas suas cartas do Novo Testamento. Esse muro foi derrubado na morte de Cristo. Gálatas capítulo 3 e versículo 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Mas estas nomenclaturas, judeus, gentios, ainda existem. Esses dois grupos ainda são distintos na Bíblia Sagrada. Agora com a inclusão de um terceiro grupo, a igreja, que Jesus havia profetizado em Mateus capítulo 16. Os chamados para Cristo são tirados dentre judeus e gentios, para formar a igreja, o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Veja os três grupos distintos aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Gentios, descrito distintamente nas Escrituras, conforme Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E Israel, do povo formado por Deus através de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a igreja, que no grego do Novo Testamento é eclesia, que significam chamados para fora. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas vós que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus chama a igreja no Novo Testamento de povo de Deus. Segundo os Coríntios 6,16, a Bíblia diz: Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a igreja de Jerusalém, formada em sua maioria por judeus, agora tem como participante gentios. Atos capítulo 10, nós vemos que a igreja começa a receber os gentios, com um episódio já citado anteriormente na casa de Cornélio. E os samaritanos, citados por Jesus em Mateus capítulo 10, era um povo que habitava a região central de Israel, visto pelos judeus como um povo misto e herege. Eles descendiam dos hebreus, que permaneceram no local após o cativeiro de 722 a.C., após a invasão da Assíria. E a promessa que Jesus fez antes da sua ascensão, em Atos 1:8. A única resposta que explica como um pequeno grupo de cristãos, um pequeno grupo de discípulos de Jesus, sem um exército, sem recursos financeiros suficientes, sem uma influência política, haveria de alcançar o mundo inteiro. E a resposta não está na capacidade humana, está no poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que o livro de Atos nos mostra, capítulo após capítulo. Primeiro por Jerusalém. E agora chegamos a um ponto da virada da história, em Atos capítulo 13. A câmera tira o foco de Jerusalém e passa a focar em Antioquia. Por que Antioquia? Porque ali havia uma igreja diferente, uma igreja diversa, formada por gentios e judeus, uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, uma igreja madura, que vivia a prática missionária antes de receber qualquer ordem formal. E é ali de Antioquia que o Espírito Santo faz um chamado que mudaria a história do cristianismo. Atos capítulo 13, versículo 2. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Não se trata aqui de um plano estratégico, não foi nenhuma decisão de comitê, mas uma iniciativa do Espírito Santo, uma iniciativa para uma igreja que estava preparada, madura para a obra missionária.
E é a partir desse momento que o ministério de Paulo ocupa o centro da narrativa de Atos dos Apóstolos. Mas o protagonista de tudo isso não é Paulo. O verdadeiro condutor desta obra é o Espírito Santo. E é assim que nasce aquilo que nós chamamos de missão gentílica, o alcance das nações pelo Evangelho. No primeiro tópico da lição, o autor traz o nascimento da missão gentílica, falando de Antioquia como um centro escolhido por Deus. E Antioquia da Síria não era uma cidade qualquer. Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C., a cidade de Antioquia se tornou a terceira maior cidade do Império Romano. O primeiro ensinamento da lição é que Deus escolheu Antioquia para que ela se tornasse uma base missionária da igreja. Embora Antioquia fosse uma cidade importante do Império Romano, o seu maior destaque era possuir uma igreja comprometida. E foi em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Atos 11, 26. Ali havia uma liderança consolidada, formada por mestres e profetas, homens que buscavam constantemente a direção do Senhor. E enquanto a igreja jejuava e orava, o Espírito Santo ordenou a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária. E a igreja, de forma madura e equilibrada, responde com oração e imposição de mãos e o envio desses homens para uma obra específica. E a grande lição aqui é que a obra de Deus nasce de uma comunhão verdadeira com o Senhor. A obra missionária nasce verdadeiramente na presença de Deus. Antes da igreja enviar missionários, a igreja deve estar preparada para ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor. No segundo tópico da lição, o autor traz o Espírito Santo é a obra missionária, falando do Espírito como condutor das missões, mostrando que o protagonista de toda essa obra não foi Pedro, nem Paulo, nem Barnabé, mas o Espírito Santo. Foi o Espírito quem chamou, capacitou, dirigiu e sustentou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. O cumprimento do que Jesus havia prometido em Atos, capítulo 1, versículo 8. E o cumprimento dessa promessa tornou possível a expansão do Evangelho. E durante a missão, o Espírito Santo confirmou a sua presença através da pregação do Evangelho, a conversão de pessoas, sinais e maravilhas, e a vitória sobre as forças das trevas. Um exemplo disso é o que aconteceu em Atos capítulo 13, relatado por Lucas, no episódio da conversão do procônsul Sérgio Paulo. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora, pois, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aprendemos que a obra de Deus não depende apenas da capacidade humana, mas da direção e da capacitação do Espírito Santo. No terceiro tópico desta lição, o autor fala sobre a igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus. A igreja de Antioquia tornou-se um exemplo, porque era uma comunidade que orava, jejuava e discernia a voz do Espírito Santo e e também enviava seus melhores obreiros para a obra missionária. Ela não autorizou apenas Barnabé e Saulo a partir para a obra missionária, mas participou ativamente por meio de consagração, da intercessão e do apoio, e é um modelo que continua atual. Jesus ordenou que a sua igreja fizesse discípulos de todas as nações, em Mateus 28, 19. E Paulo nos lembra, em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, que ninguém poderá ouvir o evangelho se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? E aqui fala da responsabilidade da igreja com a obra missionária. Toda igreja saudável é, por consequência, uma igreja missionária. E esta lição nos mostra que a igreja continua. Assim como Deus falou à igreja de Antioquia, seu Espírito continua chamando e capacitando homens e mulheres para anunciar o Evangelho de Cristo a todas as nações. A igreja continua sendo responsável por orar, enviar e sustentar, assim participando da expansão do reino de Deus. E a história iniciada no livro de Atos continua, ela não terminou. Enquanto houver pessoas para conhecer a Cristo, a missão permanece. Que cada um de nós esteja disposto a ouvir a voz do Espírito Santo e responder ao chamado de Deus, seja indo, seja contribuindo, intercedendo ou enviando, para que o Evangelho continue sendo pregado até os confins da terra, como disse Jesus. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe.